que foi, Junis? Curioso? Se já perdemos tempo com coisas inúteis ou assistindo vários vídeos e recomendações do YouTube, por que não gastar alguns minutos no Senhor Curiosity e ainda aprendendo 30 fatos totalmente épicos que você vai esquecer em 10 minutos, mas que não são qualquer fato, porque esses vão te deixar totalmente impactado. Por isso e por muito mais, essas são 30 coisas que você não sabia há 5 minutos. Provavelmente você conhece a bandeira do seu país e de outros ao redor do mundo, e pense nas milhares de organizações, cidades e mais que também possuem uma bandeira própria. Mas você sabia que a Terra também tem uma? Sim, ela é mais ou menos assim e pode ser considerada fictícia, pois nenhum organismo internacional a adota. Hoje em dia, provavelmente é bem estranho que uma pessoa não use ou pelo menos não conheça o serviço do Google chamado Gmail, mas surpreendentemente não foi essa empresa que criou esse nome. Veja, a princípio existia o Gmail, que era um serviço pertencente a um site dedicado ao gato animado Garfield. Quero ver se você sabia disso, amigo. Se você já quis ir ao Japão ou simplesmente é fascinado pelo país, talvez queira ouvir isso, mesmo que pareça um lugar muito alegre e divertido. A verdade é que cada vez mais idosos cometem pequenos crimes para poder ir para a cadeia, já que lá eles podem viver de graça. Assim, 25% dos presos no Japão têm mais de 65 anos. Algumas cidades e países têm governantes estranhos, como este que você vai conhecer. Era Stubbs, o prefeito da cidade do Alasca chamada Talkeetna, que não era nada mais, nada menos do que um gato. Seu mandato foi de 1997 a 2017, totalizando 20 anos como prefeito. Você deve achar que a primeira vez que uma máquina do tempo apareceu em um livro foi na obra com esse nome. Mas se for assim, deixa eu te dizer que você está enganado. A máquina surgiu pela primeira vez na literatura no livro da Cronopete de H.G. Wells em 1887. Hoje, o tomate é consumido no mundo todo. Você sabia que antes eles eram vistos como venenosos? Sério? Isso durou mais de 2 séculos por ser visto com desconfiança. Aos poucos, esse mito foi superado e o tomate virou um dos alimentos mais consumidos do mundo. Se o seu cabelo é ruivo, naturalmente, você deveria se considerar praticamente único. Apenas 1 a 2% da população mundial é ruiva. Porém, em alguns países, essa característica é comum. Não falamos principalmente da Irlanda, que tem cerca de 10% da população ruiva. Por que tão estranho? Irlanda, por quê? O desodorante é vendido quase no mundo todo e provavelmente todos temos um em casa. Ele começou a ser vendido no início dos anos 1900, mas não fez muito sucesso. Por isso, as empresas passaram a convencer as pessoas de que o odor corporal era ruim para ganhar popularidade. Às vezes, alguns meios de comunicação não parecem interessantes por falta de notícias relevantes. Esse foi exatamente o caso da BBC em 1930. No dia 18 de abril daquele ano, durante o boletim de notícias das 18h30, disseram que não havia notícias relevantes e colocaram uma música relaxante. Hoje, o YouTube é a plataforma de vídeos mais famosa do mundo. Na verdade, é provável que você não conheça uma única pessoa que não saiba do que se trata ou que simplesmente nunca tenha usado, nem que seja uma vez. No começo, Steve Chen, cofundador, disse que o site era um app de encontros por vídeos, e não de vídeos em geral. Hoje, há muitas espécies de polvo. Das 800 espécies de cefalópodes conhecidas no mundo, 248 são polvos. É por isso que podemos encontrar alguns realmente peculiares, como é o caso do polvo vampiro. Seu nome se deve à cor escura da pele em comparação com outros, além de que a pele que conecta seus braços se assemelha de certa forma a uma capa. Entre os ataques cibernéticos mais surpreendentes está o de 1999, quando Jonathan James, com apenas 15 anos, invadiu sistemas de segurança da NASA. O curioso é que no final ele não fez nada com isso, simplesmente fez por diversão. Melhor jogar Pac-Man, Jonathan. Ao falarmos de atitudes estranhas nos animais, há um comportamento inquietante entre aves urbanas. Algumas aves usam bitucas de cigarro para fazer seus ninhos, já que a nicotina que elas contêm ajuda, de certa forma, a repelir os parasitas. Filmes para maiores de 13 anos. 13 são comuns e você provavelmente assiste a um quase todo dia.
Porém, você talvez não tenha notado que quase não há insultos no filme. E isso tem uma explicação. Os filmes para maiores de 13 anos, 13 só tem permissão para dizer um insulto. Além disso, não pode estar de forma alguma relacionado a nenhum tema sexual. A essa altura, é bem provável que todos conheçamos o famoso programa de televisão americano Friends. Você sabe quantos protagonistas ganham por ano? Inicialmente recebiam $1 milhão anuais, mas agora sabe-se que possuem royalties vitalícios sobre a série, o que acaba rendendo a eles cerca de 20 milhões por ano. Alguns costumes podem soar estranhos para certas pessoas, e este não é exceção. Acontece que no Líbano, os comandos militares precisam enfrentar uma prova completamente desagradável, pois devem comer uma cobra viva, para mostrar coragem e força. Você provavelmente conhece a frase louco como um chapeleiro, famosa pelo filme Alice no País das Maravilhas. Bem, a origem está nos séculos 18 e 19, quando era comum usar mercúrio na fabricação de chapéus. A exposição diária ao mercúrio podia causar problemas mentais a longo prazo. Fique longe dele, time. Se você gosta de cachorrinhos, deve achá-los adoráveis brincando e pulando. Se você reparar, mesmo com vantagem física, filhotes machos geralmente perdem para as fêmeas e, segundo a revista Animal Behavior, costumam se deixar perder para incentivá-las a brincar. Se você gosta de se exercitar ou tenta perder peso, o que vai ouvir pode parecer estranho. Veja, ao emagrecer, ao contrário do que alguém poderia pensar, 84% da gordura total é eliminada pelos pulmões, pois é expirada em forma de monóxido de carbono. 2. Curiosamente, uma grande diferença entre os ossos de um bebê e de um adulto é a quantidade presente em seus corpos. Ao nascer, um bebê tem 300 ossos, mas à medida que vai crescendo, esses ossos se fundem até a idade adulta, quando finalmente temos 206. Se você já percebeu que pode dormir 4 horas e mesmo assim não sentir sono nenhum, isso pode ter uma explicação. Algumas pessoas possuem mutação no gene HDS2 que regula sono e vigília e permite isso. Sem dúvida, muitos dos animais que conhecemos hoje em dia costumam ser bastante interessantes, e ainda há muitas coisas que não sabemos completamente sobre eles. Bom, esse é justamente o caso do polvo. Eles conseguem criar jardins, pois sabem personalizar o ambiente com pedras, algas, conchas e outros itens que encontram. Isso sim é interessante, dona natureza. Embora seja conhecido que mães ajudam no desenvolvimento dos bebês durante a gestação, talvez você não saiba que isso ocorre já no útero. Sim, exatamente como você ouviu. Durante o desenvolvimento, o bebê pode liberar células-tronco que regeneram tecidos e podem deter certas doenças. Marie Curie, como muitos, era desconhecida por suas grandes contribuições à ciência, e com certeza você já ouviu falar dela ou até mesmo estudou sobre ela em algum momento. No entanto, era em seus cadernos que ela anotava muitas das coisas que observava. Por isso, dizem que ainda são totalmente radioativos, assim como tudo ao redor dela e de Pierre, pelo menos pelos próximos 1500 anos. Atualmente, existem muitas crenças e mitos um tanto estranhos, e este poderia ser igual. E se você é fã de cachorros, ou se tem um ou mais em casa, provavelmente conhece a raça Corsi, né? Sim, aqueles cachorrinhos laranja e brancos. Pois dizem que no folclore inglês, essa raça não só foi dada de presente pelas fadas à terra, mas também era o meio de transporte favorito delas. Ah, que fofo! Caso você esteja planejando suas próximas férias, ou não saiba exatamente para onde ir, provavelmente a Ilha dos Porcos vai chamar sua atenção. É um ponto desabitado chamado Caio Big Mayor, com água cristalina e menos de 1,5 km. E o principal atrativo é nadar com porcos. Provavelmente você sabe que, entre os seres humanos, as impressões digitais em especial são únicas para cada pessoa. Isso quer dizer que não existem duas iguais. Por outro lado, se você é um amante de gatos, ouvir isso vai te fascinar. E é que, assim como nós, eles possuem uma parte do corpo que também é única em cada gato, que é o seu focinho. Sem dúvidas, as leis de alguns países sobre animais são rígidas e muitas vezes extremas. Na China, matar ou vender patas de urso panda altamente valorizadas é crime punido com prisão perpétua ou morte. Deixe o ursinho em paz. Se você detesta o cheiro de cigarro,
quando alguém acende ou simplesmente não fuma de jeito nenhum. Trabalhar nessa empresa com certeza iria te agradar. A Pialine, empresa japonesa, recompensa funcionários não fumantes com 6 dias extras de férias anuais por não tirarem pausas para fumar. Todos conhecem os hipopótamos, mas provavelmente você não sabia que eles podem passar até 16 horas seguidas, submersos em rios e águas rasas, e na verdade é justamente por isso que os gregos os chamavam de cavalos marinhos.